Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Ray do canal de Livro em Livro. Hello galerinha, eu sou a Ray e nós nos unimos em alguns vídeos bem legais pra vocês, pra fazer um relato bacana. Eu e a Ray fizemos um buddy read e lemos Confissões do Crematório, da Kate Leigh Doughty, que vai falar sobre a vivência dela trabalhando em um crematório, fazendo várias observações sobre a morte e também sobre a vida. E no livro nós seguimos a Caitlin em sua exploração para desconstruir toda essa ideia e toda essa maquiagem que as pessoas fantasiam a morte. Ela conta um pouco da sua infância, da época que ela trabalhou num crematório lá na Califórnia, e também depois, quando ela resolveu tentar entrar para a faculdade. Ela compartilha todos os seus pensamentos, todo o conhecimento que ela adquiriu sobre essa temática. Tudo com humor super sarcástico e sem nenhum pudor na hora de compartilhar os segredos mais indigestos, os detalhes mais indigestos. Nós também fizemos um vídeo lá no meu canal, onde a gente fala um pouco mais sobre o livro, e aí a gente conta como é que foi a nossa experiência lá também. Isso mesmo, Ray, e aqui nos cards e na descrição está o link para o vídeo lá do canal fofo da Ray. Além de falar de experiências próprias dela e mostrar um lado da indústria que não é muito conhecido, a Caitlin também traz informações culturais muito legais. Por exemplo, ela fala sobre uma tribo aqui do Brasil, os Wari, que eram canibais póstumos, ou seja, eles consumiam a carne do falecido. Após todo um ritual para esse falecido que envolvia também a retirada de uma parte da viga de madeira das ocas, que simbolizava uma espécie de um modo como a morte violou aquela comunidade, sabe? E aí eles preparavam a carne. Isso mesmo, a carne. Um detalhe importante é que essa espécie de canibalismo não era simplesmente pelo fato do gosto pela carne humana ou pela proteína. A ideia do ritual era comer a carne para ser desagradável mesmo. Até mesmo se considerar a decomposição da carne e tudo mais. Era para ser desagradável, porque a morte não é uma coisa muito agradável para aqueles que ficam, não é? Para os Wari era muito importante a destruição total do corpo do falecido. Isso trazia muito conforto para a família e para a comunidade. E esse importante ritual foi abandonado por volta de 1900 com a chegada do governo brasileiro no território deles. Uma das passagens mais importantes do livro para mim foram essas em que a Caitlin apresentava para nós sobre as diferentes culturas e como elas encaram a morte. E como ela mesma fala na página 79 do livro, por mais que nos vejamos como sendo pessoas de mentes abertas, ainda estamos aprisionados por nossas crenças culturais. Ou seja, a gente precisa cada vez mais aceitar as diferenças um dos outros. Eu concordo totalmente com você, Maria. É natural as coisas soarem meio estranhas pra gente se nós não estamos acostumados com isso no nosso dia a dia, se não faz parte da nossa cultura. Mas não cabe a nós julgar o que é correto ou não. Se a gente não entende o ambiente e a cultura em que essa atividade está inserida. Como, por exemplo, algumas religiões e algumas doutrinas acreditam que a morte é o fim de tudo. Não há mais nada, é o sono eterno. Outras acreditam que a sua alma vai reencarnar de acordo com a forma que você se portou na sua vida passada, variando entre homem e animal. Na Índia, há quem crê que é necessário partir a cabeça do morto na hora da cremação, para a alma poder se desprender do corpo nessa hora, sabe? Diferente não é sinônimo de ruim, é só diferente. No livro ela fala um pouco sobre como a cultura asiática vê a morte, principalmente a japonesa. E como eu sou fã de K-pop, eu fui buscar um pouquinho mais de como é a visão sul-coreana da morte. E na Coreia do Sul, os convidados levam uma quantia em dinheiro para ajudar com as despesas do enterro. E Ray, a gente conversou sobre isso. Lá eles não fazem o embalsamento do corpo. E é o filho mais velho da família que providencia a limpeza e preparação do corpo. Eu achei essa parte de ajudar com as despesas super interessante. O envolvimento das outras pessoas nesse ritual de morte traz aqueles em luto um pouco mais pra vida, sabe? Enquanto eles passam por esse momento que eles muitas vezes ficam perdidos e desesperançosos. Quando as pessoas se envolvem e participam ativamente desse ritual, compartilhando um pouquinho mais do que apenas palavras de conforto, acaba sendo uma forma de mostrar que existe alguém ali, sabe, para dar um certo tipo de amparo caso seja necessário. Acho que todo mundo já sabe, né, que lá nos Estados Unidos as pessoas têm o costume de levar comida para a família do falecido, como uma forma de aliviar o trabalho deles, para eles poderem passar pelo luto, sabe? Sem ter que se preocupar em cozinhar, em fazer coisas normais da sua rotina. É estranho como a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Bom, pelo menos não com uma força assim tão grande. Então, Ray, a gente já falou sobre o livro e sobre várias coisas que a gente aprendeu com ele, porém agora eu quero saber de ti. O que mudou pra ti após a leitura do livro? Bom, então, Maria,
Eu acho que eu sempre tive uma base super bem estruturada da minha visão da morte, sabe? Em relação à fé, crença, nada realmente mudou. Mas eu acho que também esse não era o propósito do livro. O propósito era encarar a morte como algo natural. Tentar parar de romantizar certos aspectos que não são para ser romantizados. Às vezes a verdade realmente é dura, mas ela é necessária. E eu aprendi muitas coisas sobre esses diversos rituais diferentes. Isso me fez pensar bastante sobre o que eu quero que aconteça com o meu corpo quando eu morrer. O que a minha família quer? E por mais que a gente já tenha uma ideia, a gente já saiba disso, você percebe com muito mais força o quanto a indústria funerária é um negócio. Tipo, de verdade, o quanto eles procuram lucrar com várias coisas que na verdade não são necessárias, mas que na hora do luto a gente acaba meio que entubando tudo, sabe? A gente só quer que aquilo acabe. O livro meio que me ensinou que eu preciso estar preparada, sabe? E você, Maria, como é que o livro te fez sentir? Eu acho que meu medo não é necessariamente de morrer. Como a grande maioria, eu acho que o meu maior medo é sentir muita dor. Então eu gostaria de morrer tipo a Rose do Titanic, né? Deitadinha num lugar quentinho, morrer dormindo e tal. O medo que eu tenho mesmo é de morrer sem ter realizado todas as coisas que eu gostaria de realizar. E apesar do livro falar sobre morte, eu acho que ele fez eu pensar muito mais sobre a vida. Algo que a gente conversou, né, Reid? Que é a morte que dá sentido pra nossa vida. Porque se a gente soubesse que não ia morrer, quem sabe a gente não ia ter esse ímpeto de tentar realizar os nossos sonhos, de alcançar as nossas metas, de melhorar de vida e melhorar como pessoas e tudo mais. É verdade, a gente meio que conversou bastante sobre a vida num livro que fala sobre morte. Mas as coisas meio que andam lado a lado, né? Se a gente passa o tempo todo pensando na nossa vida, coisas que a gente quer, se a gente se planeja e trabalha por anos pra ter um futuro bom, pra ter uma boa vida, por que a gente não pode tirar um tempinho pra fazer a mesma coisa e nos planejarmos pra ter uma boa morte? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo que tá lá no canal da Ray e desse vídeo aqui no Xícara Quente também. Muito obrigado, Ray, por ser minha amiga, minha buddy read e pela sua participação aqui no Xícara Quente. Eu que agradeço de coração por ter me incluído nesse projeto e por ter me estendido a sua amizade. Gente, vocês todos deviam ser amigos da Maria. Ela tem os melhores papos, tem as histórias mais engraçadas. Fica aí uma dica. Curtam o vídeo, se inscrevam no Xícara Quente e no Delivering Livro e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Beijos! Até a próxima!